Rádio da Terra, 21 horas, e aqui estou com vocês para mais um programa de informação. Como sempre, vimos falando, batendo na tecla da informação. É com informação que nós podemos fazer alguma coisa. E quando se pode fazer alguma coisa, né? Agora, só existe esse momento para a gente fazer alguma coisa. Não podemos esperar que façam por nós. Está em nossas mãos. E às quartas-feiras é o dia que nós fazemos um bate-papo com o professor Marlon Adami sobre as notícias do Brasil e do mundo. Imagine que esse programa é como se fosse um jornalismo paralelo aos da televisão, né? Na televisão nós temos informações que sempre são programadas ou pagas ou ajustadas, ajeitadas, né? Para que soem de determinada forma. Mas o que tem por trás disso? O que está por trás dos bastidores das informações? Então, esse é o objetivo nosso, de saber um pouquinho mais para quem está vivendo no meio das informações sem ser pago, né, por alguma empresa, alguma indústria, algum partido para falar uma, entre aspas, verdade arrumada. Então cá estamos. Lembrando que todos os programas da Rádio da Terra são independentes, né? Não necessariamente aquilo que é falado aqui tem a ver com a responsabilidade total da rádio, mas que nós trazemos informações, participantes, amigos, professores, para dar o seu depoimento, para dar o seu ponto de vista, e aí a população em conjunto chega num senso. Que assim seja, tá bom? Então hoje, quarta-feira, com o professor Marlon Adami, estamos dando início a mais um programa de informação. Professor Marlon, deixa eu só baixar o som aqui. Pronto, boa noite, professor, como estamos? Boa noite, Celso. Estamos aqui em Brasília, passando muito calor, apesar de umas chuvas esparsas, mas muito calor, muito abafado. Abafado e quente na política e no clima também, né? Pois é. Professor, antes da gente dar início aqui às perguntas, ao material que o senhor trouxe, quero fazer uma pergunta aqui. Agora, pessoal, pergunta minha. Alguma vez, com esse dilema todo, com esse momento nacional e mundial, o senhor já desistiu, tipo assim, que se dane tudo, não quero saber mais de nada, mais de ninguém, deixa o mundo explodir. Já aconteceu alguma vez isso? Não, sinceramente não. E olha que eu sou um cara super sincero, tá? Não é fazer média. Não. Primeiro porque não adianta a gente desistir. A gente está inserido dentro de uma sociedade, de uma nação, que hoje já é um mundo globalizado, interligado em todos os sentidos, e desistir, não sei qual é que é a vantagem que a pessoa tem de simplesmente desistir e achar que ela possa viver uma vida dentro de uma redoma de vidro. Porque ela pode desistir de participar ou de agir, agir dentro da sociedade, mas tudo que ocorre na sociedade vai refletir para ela. Então eu acho que desistir não é o melhor caminho, não. Sabe, eu acho que a pessoa que desiste, ela acaba sofrendo muito mais do que a pessoa que, de alguma forma, tenta se introduzir, participar de uma maneira correta e eficiente, através da boa informação, do conhecimento, da ciência, dos fatos, né? Eu, sinceramente, eu não compactuo e não participo dessa turma dos omissos, não. Agora, o porquê que eu perguntei isso? Será que é justamente esse motivo, né, ou o desistir? Será que isso não está sendo, de certa forma, divulgado, comentado, incentivado subliminarmente pelo governo para que as pessoas fiquem simplesmente quietinhas? Sem sombra de dúvida, Celso. Isso aí, subliminarmente, não. Através de uma ferramenta bem eficaz, né? Que é a ferramenta dos escândalos. Essas tecnologias nos dão uns calotes de vez em quando. Bom,
Complementando a tua questão, Celso, esse desestímulo, através dessas ferramentas subliminares, né, de se desmoralizar a classe política, desmoralizar o poder, isso aí já faz parte desse grande projeto da esquerda, né? Eles precisam, eles necessitam sempre de uma crise para poder controlar, manipular o poder, né? Seja ele estando nas mãos da esquerda, que é uma forma bem mais simplória, né? Ou quando eles estão na oposição, né? Porque se a situação ela está bem, eles não têm o porquê se manifestar. Quando a coisa está ruim, se eles estão no poder, eles manipulam da maneira que acham melhor. Se eles estão na oposição, eles botam o povo na rua e começam a fazer as táticas de desestabilização do poder, a ponto de eles se tornarem sempre os salvadores da pátria, né? Então, isso aí não tem nada de subliminar, isso aí já é pré-determinado na agenda da esquerda. Entendi. Marlon, eu quero aproveitar então nesse tema, deixar aqui no chat já, as pessoas vão compartilhando conosco. Agora eu vou fazer a pergunta para o ouvinte, tá? E nós vamos ver aqui. Tudo bem que nós já falamos sobre isso algumas vezes, mas vamos ver de forma mais aprofundada enquanto nós voltamos aqui para o tema proposto desde a semana passada. Então a pergunta para o ouvinte é: na sua visão, ouvinte, qual é a solução para o Brasil? O que você, do fundo aí do âmago do seu ser, do fundo da sua alma, realmente sente que o brasileiro pode fazer? Reclamar não adianta, xingar não adianta, ficar no Facebook só não adianta. Tudo ajuda, mas não adianta. Nós temos que ter atitudes. O que você, ouvinte, aí depois nós vamos fazer o comentário da sua fala aqui, acha, pensa ou tem certeza, né, de preferência, aquilo que é fatídico para você, que realmente vai resolver, e qual é a ação que nós podemos ter. Enquanto você vai escrevendo, vou voltar aqui com o Marlon para dar início ao proposto desde a semana passada e ver as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá, professor. Vamos lá, Celso. Vamos fazer o nosso bloquinho de atualizações das notícias mais recentes, e muitas delas a gente não consegue encontrar na grande mídia. Somando os 8,4 milhões de desempregados registrados nos últimos meses, mais 1.900.000 registrados em agosto, e o que se fala é de mais 1.600.000 em setembro. Ou seja, chegaremos ao final do ano tranquilamente beirando os 15 milhões de desempregados no Brasil. Isso aí é aquela coisa. Quando eles falam em desemprego, eles ficam dando percentuais e as pessoas não têm noção de números, né, de volume de pessoas desempregadas. Então, a coisa está se encaminhando para esse ritmo. Eram 8.400.000, acresceram mais 1.900.000, mais 1.600.000 no mês de setembro, já temos 11 milhões de desempregados. Se continuar nesse ritmo, nós vamos bater dezembro aí ali pela casa dos 15 milhões. O Jacques Wagner, que é ainda o atual ministro da Defesa, ele vai substituir o ministro Mercadante na Casa Civil. E quem vai assumir a vaga no Ministério da Defesa é o comunista Aldo Rebelo, tá, que vai trocar de cadeira do Ministério da Ciência e Tecnologia para a Defesa. E o nosso amigo Mercadante vai sair da Casa Civil e foi já para o Ministério da Educação, aonde ele já foi ministro, inclusive entre 2012 e 2014. Essa dança de cadeiras mostra uma coisa, que é sempre os mesmos, né? Vira e mexe, mas é só aquela cúpula, seria a cúpula do partido, né? Como é que a gente diz, como é que a gente chama isso? É a elite política no poder que fica no revezamento das cadeiras.
né? O nosso ministro da Saúde foi demitido por telefone. Esse aí vai abrir vaga aí para algum deputado do PMDB, já que o PMDB também não foi apenas contemplado com 5 ministérios dentro da negociata feita entre PT e PMDB. Não foram 5 ministérios, são 7. Né? Então, o PMDB, digamos assim, na balança do poder, ele passa a ter mais poder do que o próprio PT. O relatório de competitividade global divulgado na última terça-feira, ou seja, ontem, avalia os principais pilares das economias mundiais, como estabilidade macroeconômica, educação e solidez das instituições públicas, e os traduz num índice. Segundo esse fórum, o indicador do Brasil recuou de 4,3 para 4,1. Com isso, o país passou da 57ª posição entre os mais competitivos em 2014 para a 75ª em 2015. Em 2011, no primeiro ano de governo da presidente Dilma, o Brasil ostentava a 53ª posição no ranking, que avalia anualmente o desempenho de 140 países. Ou seja, até o ano passado nós estávamos ali numa escala bem intermediária, agora nós já estamos entrando na escala vermelha, né, queda livre. E, inclusive, uma outra estatística recente colocou o Brasil entre um dos países mais corruptos do mundo. Tá? O Brasil figura entre os 30 países mais corruptos do planeta. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem também o registro para o Partido da Mulher Brasileira, 35ª legenda reconhecida no país. Com a decisão, a nova legenda poderá disputar as eleições municipais de 2016. O partido adotará nas urnas o número 35. O Estatuto do partido não proíbe a filiação de homens e rege-se sem restrições de qualquer ordem, sexual, social, racial, econômica ou religiosa. Ainda conforme as regras, poderá se filiar todo cidadão na plenitude de seus direitos políticos que estiver de acordo com o manifesto e programa partidário. Ainda no site da legenda, o PMB se define como um partido de mulheres progressistas, ativistas de movimentos sociais e populares, e que, junto com homens, manifestaram sempre a sua solidariedade com as mulheres privadas de liberdades políticas, vítimas de opressão, da exclusão e das terríveis condições de vida. Em resumo, mais um partido nanico e esquerdopata. Mário, só um minutinho, isso que eu ia perguntar. Então, mais um partido? Da outra vez você passou para a gente um partido novo, né? Agora tem um partido novo que não é o novo, é um outro exclusivo pelas mulheres, é isso? Na quarta passada saiu o Partido Novo. Aí, entre a quarta passada e hoje, saiu a Rede da Sustentabilidade, da Marina Silva, né? Ela já estava insistindo em fundar esse partido antes da eleição. E agora me vem as mulheres progressistas, ativistas de movimentos sociais e populares. Ou seja, é um bando de mulheres, todas elas esquerdistas, todas elas dentro da mesma linha, digamos. Eu comparo o manifesto desse partido ao manifesto do PSOL. Tem a mesma linha de pensamento, sabe? Movimento social, progressismo. Progressismo não vem da palavra progresso ou evolução. Progressismo é uma corrente do marxismo. Tá? O pessoal meio que se confunde com esse termo progressista. Eu sou progressista. Espera lá. Então, tem dois significados essa palavra. Mário, então a semana que vem vamos anunciar mais um partido? Talvez. Partido da Terra? Não, talvez. Vamos anunciar o Partido Rádio da Terra. Vamos fazer então, já que é moda, vamos entrar na moda, uai. É que o registro de novos partidos para poder disputar a eleição do ano que vem encerra agora dia 2, tá? Depois da manhã. E realmente tem mais partido aí brigando para ser aberto até o dia 2 de outubro.
que é o PL, Partido Liberal. Tá? Casualmente, quem está lutando para abrir o PL é o fundador do PSD, o seu Kassab. O Kassab saiu de um partido, se eu não me engano, ele é oriundo do PMDB, fundou o PSD e agora quer fundar o PL. Quer dizer, eles fundam um partido que nem trocam de camisa, né? Marlon, estou vendo uma boa movimentação aqui no chat, respondendo aqui a pergunta. Só para avisar, depois nós vamos ler todas as respostas, tá? Só vamos deixar nesse momento o professor Marlon trazer os informes, as notícias, mas tem uma movimentação muito, muito bacana aqui no chat. Pode continuar, professor. Por que os artistas não mais criticam o governo? Só com a Lei Rouanet, o PT já queimou 15 bilhões de reais. E o estrago poderia ter sido bem maior, já que foram aprovadas as captações de mais 60 bilhões. Em comparação, foram gastos com universidades públicas em 2012 o equivalente a 2 bilhões. Na média, o governo deixa de arrecadar 1 bilhão e 200 milhões ao ano com a renúncia fiscal para artistas brasileiros. Quando se considera que grande parte desses recursos são destinados a eventos que cobram caros ingressos, percebe-se uma inversão na meta de distribuição de riquezas. Tira-se dos pobres e entrega-se os tributos aos ricos. Então é muito fácil tu ter uma classe artística omissa ou uma classe artística militante. Né? É só entregar, né? Fazer esse agradinho da Lei Rouanet, que já foi totalmente desvirtuada, pervertida pela classe política, né? Que a classe artística não faz oposição alguma. Inclusive, eu estive vendo no levantamento da Agência Nacional de Cinema, Ancine, a Ancine, com dinheiro público, ela promove, em média, anualmente, 160 filmes por ano. São produzidos, em média, 160 filmes com dinheiro público. E aí, se tu for analisar desses 160 filmes, meia dúzia é com artistas globais, e aquelas comédiazinha pastelão que sai do nada e chega em lugar nenhum, né? Ou aqueles documentários, aqueles filmes assim, na ideia deles, né? Muito cabeça, muito reflexivos, né? Que só a turma da esquerda mesmo para ter saco para ver aquelas porcaria de filme que também não diz nada, né? É só para gastar dinheiro e para meia dúzia embolsar e ninguém enxergar para onde é que foi o dinheiro público em relação à produção de cinema. Acordo selado há dias garantiu a união dos dois maiores opositores à campanha de reeleição de Dilma em 2014. O PSDB do Aécio e o PSB do falecido Eduardo Campos estão fechados. Aécio será candidato à presidência e o PSB indicará o candidato a vice na mesma chapa. Estão cotados para a vaga a viúva de Eduardo Campos, a Renata Campos, e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Para tucanos, uma possível saída da Dilma não muda as negociações com o PSB. Se Temer virar presidente, o PMDB terá candidato próprio. Ou seja, o seu PSDB, se diz a única oposição legítima, ele pensa e pratica a mesma coisa que o PT. Ele só pensa em eleição. Mal terminou uma, eles já estão pensando na outra. Ou é para prefeitura, ou é para presidente, ou é para governador de estado. Eles vivem de eleição também, né? Fazer oposição, fazer alguma coisa realmente efetiva, se é que eles são oposição de verdade, né? Eles não fazem. Agora, pensar em eleição, eles estão sempre a postos. O próprio senador Álvaro Dias está saindo do PSDB e já começa a procurar partido para a sua reeleição ao Senado em 2018. Né? Porque ele, como pré-candidato à presidência, já está literalmente descartado. As negociatas do governo com a base aliada
para que os parlamentares não derrubassem os vetos na sessão do Congresso do dia 22 de setembro tem cifras astronômicas. Dados apontam que mais de 138 bilhões de reais por ano serão necessários para cumprir o acordo de Dilma com Renan Calheiros, Eduardo Cunha e Michel Temer. Este número é 13 vezes maior que os 10 bilhões de reais apontados pelo Ministério do Planejamento para pagar o reajuste dos servidores do Judiciário em 2016. Um cidadão comum, ao olhar para os dois números, pode pensar, ora, mas então, pelo bem do país, não seria mais econômico conceder o reajuste de 10 bilhões aos servidores? Sim, pela lógica normal do cidadão comum, sim, 10 bilhões é inferior a 138 bilhões. Mas o que vigora em Brasília não é a ótica, nem a lógica do cidadão comum, mas sim a ótica e a lógica política. Tá? Então, quando a gente ouve esses discursos de deputados, senadores e do próprio executivo sobre a administração do nosso país, isso aí é um dos assuntos que menos eles têm contado. Primeiro é o projeto de poder, a política, as barganhas, as negociatas e as vantagens para a classe política. Depois vem o país. Caso o pacote fiscal enviado pela presidente ao Congresso Nacional seja aprovado, o prejuízo para o sistema indústria, que é composto por CNI, SENAI, SESI e IEL, será de cerca de 4 bilhões de reais, ou seja, em torno de 52% do seu orçamento. Essa diminuição dos recursos repassados ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e ao Serviço Social da Indústria, SENAI e SESI, vai causar o fechamento de 1,8 milhão de vagas em cursos profissionais oferecidos pelo SENAI por ano. Em todo o país, mais de 300 escolas profissionais do SENAI vão fechar as portas. Outros 735 mil alunos vão deixar de estudar no ensino básico ou na educação de jovens e adultos oferecidas pelo SESI, que vai fechar cerca de 450 escolas no Brasil. As duas instituições estimam ainda que terão de demitir cerca de 30 mil trabalhadores em todo o país. O SESI e o SENAI integram o sistema S, que ainda é composto pelo SENAR, SENAC, SESC, SESCOP, SEST, SNAT e SEBRAE. Os cálculos iniciais feitos pela Confederação Nacional da Indústria, que coordena o SESI e o SENAI, contemplam a redução de 30% anunciada pelo governo na transferência dos valores referentes à contribuição compulsória, que está na Constituição, e parte dos valores previstos como incentivo na Lei do Bem. Somando as duas medidas, a redução no orçamento pode chegar a 52%. Isto chama-se pátria educadora. Né? Não basta tu ter, há 20 anos, metodologias, ideologização do ensino, professores doutrinadores espalhados por todo o país, pedagogos policiais dessa cartilha emburrecedora, agora eles têm que fechar a escola também. Né? Eles têm que deixar o ensino brasileiro tão paupérrimo quanto é o ensino de um paiseco no interior da África. Né? Nós já temos escolas em estados que não são pobres, diga-se de passagem, Paraná, que uma escola está funcionando dentro de um galpão e aonde as salas são divididas com cortinas. Nem parede tem, é cortinas. É um grande galpão dividido com cortinas. Essas são as escolas da pátria educadora da dona Dilma. Em tempos de contenção de despesas, a Câmara dos Deputados decidiu trocar as impressoras dos 513 gabinetes. As caixas com esses equipamentos já estão acomodadas nos corredores dos andares dos gabinetes dos nossos ilustres deputados. O contrato prevê que a Câmara irá pagar a bagatela de 5,2 milhões de reais para o uso dessas impressoras durante 4 anos. As máquinas são disponibilizadas pela empresa vencedora do pregão. No caso, quem venceu o pregão foi a Microsense, que as mantém
e a Câmara paga pelos serviços de impressão. A Câmara informou, por intermédio de sua assessoria, que o valor estimado pode ser inferior porque depende do consumo pelos deputados. A última troca dessas máquinas foi feita em abril de 2011, também num contrato de 4 anos, e o contrato foi prorrogado por mais 6 meses. Pelo contrato, a prestação de serviço inclui, além da disponibilização do equipamento, configuração, treinamento dos usuários, suporte técnico, fornecimento de todos os suprimentos, exceto papel. Agora, sabendo que aqueles deputados, para imprimir meia dúzia de linha, eles estão fazendo, estão gastando tinta, então tu imagina qual é o custo dessas impressões pelo nosso Congresso Nacional. Ontem, terça-feira, houve uma movimentação do MST do Pará, onde promoveu lá no interior do Pará mais um dos seus círculos guerrilheiros, né? E deu mais uma prova do antipatriotismo dessa militância de esquerda que se diz brasileiros e querem o melhor para o país, né? A amostra de patriotismo deles foi pegar a bandeira nacional e tocar fogo, né? E aí, por essa atitude e por essa afronta a um símbolo nacional, que é um crime, de passagem, a gente pode entender o porquê que o seu Stedley, né, disse lá em Fortaleza que nós já estávamos em Cuba, né? Então, nós temos a nossa sociedade brasileira fragmentada, fatiada, né? Nós temos a turma dos movimentos sociais que acham que já estão em Cuba, nós temos a turma dos omissos que acham que a gente vive num mundo sem fronteiras, nós temos uma parte de patriotas que querem um país forte, decente, com respeito à sociedade, às leis e às fronteiras, né? Então, a coisa está cada dia mais conturbada, cada dia parece um fato, um cenário diferente e que, ao mesmo tempo, mostra a fragilidade que a nossa sociedade vem vivendo. Fragilidade e insegurança plena. Qual é a outra que eu separei? Vejamos. A próxima aba, né? A próxima aba. Aqui. Também nos referindo à questão da contenção de despesas, no meio desse ajuste fiscal e a polêmica sobre a presidente se manter no cargo, né, com impeachment ou intervenção constitucional, o Tribunal de Contas, ele expôs uma despesa da presidência da República no valor de R$77 mil no orçamento para a contratação de palestras e cursos sobre alta performance e liderança. A palestra executiva tem o tema Construindo Equipes de Alta Performance e foi ministrada para 180 participantes no último dia 24 de setembro. Já o curso Liderando com Pares e Chefes aconteceu no dia 23 de setembro e contou apenas com 30 alunos. Segundo a Presidência da República, né, o Gabinete da Presidente, a capacitação foi prevista no Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento e na Programação Periódica de Capacitação e Desenvolvimento de 2015. Esses caras, eles ficam inventando essas terminologias que saem do nada e chegam em lugar nenhum. Tu vai capacitar e desenvolver para quê? Ou tu bota a gente que já tem capacidade para trabalhar lá dentro, ou então manda o cara embora, vai procurar gente capacitada. Agora eles ficam gastando R$77 mil para cursinho dos seus pupichas, da sua militância lá, que está dentro do Palácio do Planalto, com cargo em comissão, ganhando muito bem, obrigado, diga-se de passagem, né? Para ficar capacitando os bonecos. E nós aqui fora, com universidade sucateada, com escola fechando, né? E eles gastando R$77 mil para curso de capacitação de alta performance, grande performance mesmo. Na tarde da última segunda-feira, dia 28, foi uma segunda-feira assim, reveladora. O Lula está mesmo sem nenhum constrangimento no comando do país.
Ele convocou o ex-ministro do Supremo Tribunal e ex-ministro da Justiça e da Defesa, Nelson Jobim, para comandar a operação desmanche da Lava Jato e, ao mesmo tempo, colocar a Polícia Federal em seu devido lugar, calada, sob a ótica petista. Jobim vai transitar com desenvoltura na missão, pois é muito chegado aos militares de quem foi comandante na defesa. Tem no chefe do Estado-Maior do Exército, o general Sérgio Westphalen, um fiel aliado. A atuação de Jobim é conhecidíssima nos corredores das cortes superiores do país. Como já divulgado, o episódio da concessão do habeas corpus para Renato Duque pelo ministro Teori Zavascki tem origem no embargo auricular do ex-presidente do Supremo. Agora a novidade. Especula-se em Brasília que Nelson Jobim poderá ser nomeado de novo para ministro da Justiça, para congelar a Polícia Federal, retirando todos os meios de investigação possíveis para que a Lava Jato morra por inanição. Lula e Jobim trabalham com o cenário de que a Polícia Federal inerte, todos estarão salvos de Sérgio Moro e da equipe do procurador Beltrán Dallagnol. Meu amigo Celso, a pergunta não está fácil, não. Mas vamos para a última, né? A última notícia mais relevante desse início de semana, que foi mais um baita discurso da dona Dilma na ONU, né? Mais uma vez, ela foi lá nos envergonhar com as suas gagueiras de ocasião e suas frases vazias. A dona Dilma, na segunda-feira, ela afirmou que a economia brasileira é mais forte que no passado e garantiu que o país superará as atuais dificuldades, em uma defesa enérgica de sua gestão. A economia brasileira é hoje mais forte, sólida e resistente. Somos capazes de superar as atuais dificuldades e avançar em nosso caminho rumo ao desenvolvimento, afirmou a presidente. Agora eu pergunto uma coisa, que não é difícil de responder. Como é que ela pode estar lutando para o desenvolvimento do país se ela está congelando a produção, ela está fechando o que dá o suporte para o desenvolvimento, que é a educação, e que ela está se vendo sem nenhuma ferramenta que possa realmente fazer com que o país ande para frente. A indústria está parando, o comércio está parando, o povo está ficando cada dia mais pobre, o dólar está astronomicamente, rapidamente subindo, a confiança brasileira está em queda livre e ela vem fazer esse discurso desenvolvimentista de que está tudo bem, tudo bom e tudo ela quis renovar o discurso da marolinha do Lula, mas não cola. Não cola porque contra fatos não há argumentos. E os fatos não demonstram isso. Dilma promete redução de 43% das emissões de gases até 2030. Realmente ela vai conseguir essa redução na emissão de gases até 2030 do jeito que a nossa economia vai estar andando. Porque a indústria fechando do jeito que está, o povo deixando de consumir, realmente nós vamos gerar muito menos poluição até 2030, realmente. Nisso ela tem razão, ela poderia ter exposto qual seria a ferramenta usada para não emitir os gases. A presidente também analisou a crise humanitária que imigrantes enfrentam na Europa e disse que o Brasil é um país de acolhimento, afirmando que a economia brasileira está de braços abertos para receber refugiados. É sabido e notório que nos últimos anos recebemos refugiados de Gana, do Senegal, do Haiti e de outras partes do mundo que hoje estão vivendo à beira da miserabilidade. Por quê? Não porque eles não tenham vontade de trabalhar, porque não tem trabalho no Brasil. Não tem. Nós já estamos com 11 milhões de desempregados e vai crescer ainda mais. E ela quer receber mais gente ainda. Tá difícil. Tá difícil.
A presidente começou o seu discurso falando da necessidade de mudanças na ONU para que a instituição reflita um novo equilíbrio de forças da economia mundial, com os países emergentes, por exemplo, ganhando mais peso. A Dilma e o PT, eles ainda vivem o sonho da emergência brasileira, que não existe mais. Nós não somos mais a 8ª economia do mundo que nós éramos em 1985. Não somos mais a 10ª economia do mundo quando o seu Lula entrou no governo. E não somos mais a 12ª economia do mundo que nós éramos quando a dona Dilma assumiu em janeiro. Nós já estamos batendo na casa da 18ª, 20ª economia do mundo. Só que, como eles não estão preocupados, não querem saber de economia, o problema deles é manutenção de poder e política, projeto de poder, então, infelizmente, a gente vai ter que ficar amargando esses discursos vazios, essas mentiras em escala, aí sim, em escala industrial, né? E esperar que realmente alguma coisa aconteça de uma forma bem mais efetiva, né? Porque se depender do governo, da classe política e principalmente da nossa democracia, nós estamos literalmente num purgatório. O momento é de purgatório. Estamos aqui esperando para que lado a gente vai, se para o céu ou para o inferno. Ok. Então eu vou passar agora, mano. Vamos dar a devida atenção aos nossos ouvintes que participam aqui do chat, que escreveram, que comentaram, porque realmente isso já é o primeiro processo de ação, né? Porque tem pessoas que apenas ouvem, tem pessoas que ficam de longe só criticando, mas tem pessoas que entram no chat e ainda participam. Então isso já é para mim um indício de algum tipo de ação, né? Então vamos dar o devido valor em respeito a essas pessoas nesse momento e comentar aí, vou deixar para o professor Marlon comentar, mesmo que já tenha sido dito, mas vamos comentar. Francisco Amaral Cruz. Boa noite, Francisco, obrigado pelo seu comentário. A única solução para o Brasil é a intervenção militar e nada mais. Concorda com isso, professor Marlon? Perfeitamente, gênero, número e grau. Juteba, vamos lá. Temos que retirar todos esses políticos vampiros. Aí nós vamos para o filme de Hollywood. Nos unimos para pedirmos uma intervenção militar. Ou seja, ela também concorda com a intervenção militar. Deixar o pão e circo e começar a pensar, ter atitude, juntos para um lugar melhor para todos. Professor? Olha, Celso, a primeira grande inclusão, ou a primeira grande união que a sociedade precisa ter é a união ao conhecimento. As pessoas elas precisam estar inseridas num conhecimento básico da política, da economia, do direito, da realidade nua e crua da nação, tá? Para poder opinar de maneira coerente e participar de maneira coerente. Porque até o momento, o que a gente viu foi uma massa de manobra se deslocando de um lado para outro, né? Ora, a militância do PT vai para a rua, e aí, o governo é forte. Aí vem a turma do impeachment, faz as passeatas circenses lá, os encontros dominicais lá, para conversar com os amigos, né? E aí o pessoal diz, a presidente pode cair. Então, não existe uma opinião fundamentada, formada em conhecimento, para que se realmente faça uma movimentação, uma manifestação política de verdade. Porque qualquer outro cenário onde tu tem uma sociedade bem informada, bem instruída, tá? Tu não vê nenhum país no mundo onde o pessoal vai fazer manifestação sorrindo, tirando o selfie, levando o cachorrinho, e muito menos com hora marcada para começar, para terminar, né? Se sair sol, a gente faz, se estiver nublado, ninguém aparece. Não existe.
Tá? Só aqui no Brasil. Isso aí o que é? É justamente a falta de informação, de conhecimento, de postura, de conscientização que as pessoas precisam para realmente exercer a sua cidadania. Marlon, em relação a essas manifestações, e também aqui a resposta do Tiago Oliveira, de vez em quando ocorrem essas manifestações, entro aqui no Facebook, as pessoas reclamando, né, tem os que defendem também, sempre tem aqueles que defendem de forma bastante radical uma opinião contra. Mas na rua, pelo menos, eu vou dar o modelo daquilo que eu vejo nas cidades que eu passo. E olha que eu viajo bastante, quase todos os dias eu estou num lugar diferente. Na rua, não vejo absolutamente nada. Ninguém se unindo para fazer reuniões, ninguém discutindo em praça aberta, ninguém realmente tentando tomar conta daquilo que deveria estar sendo tomando conta. Muito pelo contrário, as pessoas estão passeando, estão xingando, mas estão passeando, estão nos shoppings, estão curtindo do mesmo jeito. Não vejo ninguém efetivamente, espontaneamente se unir, a não ser esses movimentos esporádicos que as pessoas vão passear. Então, o que está faltando para o cidadão acordar para o que está acontecendo? Mais caos. Mais caos. Uhum. Mais caos. Precisa muito mais caos. Nós temos que entrar num regime, aí, numa situação de colapso. Porque a partir de 85, e aonde a coisa ficou mais forte ainda, a partir do primeiro governo do FHC, o afastamento, o alijamento da sociedade para o conhecimento político, o acompanhamento da realidade política e econômica brasileira, foi praticamente a mesma coisa que expulsar alguém de dentro de uma propriedade e aquele cidadão ficar olhando aquela propriedade a quilômetros de distância. E de uma hora para outra, tu pega e diz assim, agora tu não precisa mais olhar para a propriedade a quilômetros de distância, tu pode chegar mais perto da cerca. É a situação que a sociedade está passando hoje. Ela ficou enxergando a política, a economia, a administração do nosso país por 30 anos, muito distante. E hoje ela está começando a se aproximar da cerca e querendo saber o que está acontecendo lá dentro da propriedade dela. Então, para tirar a sociedade desse estado letárgico, dessa anestesia, sabe? É aquela coisa, todo mundo reclama, mas aí tu diz, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa se unir, a gente precisa montar grupos, células, a gente precisa levar o conhecimento, a informação, senão não vai, não tem jeito, não é simplesmente convocando para ir para a rua fazer circo, ou fazer encontro social, evento social, que a gente vai estabilizar alguma coisa. Mas aí quando tu chega e mostra qual é que é a única forma de se melhorar a qualidade do cidadão na sua postura e na sua opinião, aí o povo chega e diz assim, eu não gosto de política, eu não quero me meter em política. Política é só corrupção, só tem político ladrão. Eu não quero ser comparado a político ladrão. Em compensação, a esquerda, e quando eu falo esquerda, eu não estou falando só de PT, eu estou falando de PSDB, PMDB, PSB, PSOL e Congênio, toda essa catrefa que está dominando a classe política, eles promovem, em média, por dia, em todo o país, mais de 50 eventos. Palestras, seminários, cursos, workshops, para quê? Para difundir o ideário revolucionário do projeto de poder, os discursos do politicamente correto, todos esses direitos humanos, direitos das mulheres, dos afrodescendentes, todas essas ferramentas subversivas que a esquerda usa, isso aí é difundido diariamente, país afora, em mais de 50 eventos por dia. E nós, cidadãos, que somos a verdadeira oposição, e sentimos na pele tudo que a esquerda vem fazendo conosco, a gente não consegue fazer uma reunião num bairro, num condomínio, para conversar um assunto sério, que é levar a informação básica para aquela pessoa poder se inserir no cenário e fazer frente a essa militância que hoje ou tem o discurso do politicamente correto omisso, ou ele defende com unhas e dentes movimento gay,
afrodescendente, cota, direitos humanos, e toda essa... tudo tem que ser através do coletivo, do social. Quer dizer, ninguém pensa, ninguém se deu em conta que o desenvolvimento deles foi tanto ao longo desses 30 anos no poder. Quando falo em 30 anos, eu falo desde o primeiro governo civil, que já era de esquerda, né, o MDB. Eles desenvolveram tanto o nosso país que hoje tem gente que precisa dos restaurantes populares de R$ 1 a refeição para comer uma vez por dia. Esse foi o desenvolvimento social deles. Eles precisam, tem gente que precisa e vende a sua postura de cidadão por um Bolsa Família, que se vende por uma bolsa de estudos, por um FIES, qualquer coisa aí, que é mera enganação. Então, esse é o desenvolvimento social da política civil de esquerda no Brasil. As farmácias populares serão fechadas, os restaurantes populares, os que não fecharem, vão ter aumento na cobrança. Por exemplo, aqui em Brasília, o restaurante popular era R$ 1 a refeição e o governo do GDF subsidiava o restante, o que dava um custo anual de 48 milhões de reais. Para diminuir o déficit do governo, pelo menos nesta atividade específica dos restaurantes populares, eles vão passar o preço da refeição de R$ 1 para R$ 3. Certamente vai ter muito miserável que foi gerado durante esses 30 anos, e principalmente nos últimos 2 governos, que não vai comer nenhuma vez por dia. E se comer, vai comer pão velho. Então, é aquela coisa. Eles fizeram um grande circo, promoveram um grande teatro, dizendo que o país estava andando para frente, que estava tudo ótimo, tudo bem, e todo mundo entrou naquele cordão, né? Cordão carnavalesco do progresso. Agora, eles simplesmente estão virando as costas e dizendo, acabou a festa. Acabou a festa. Agora quem tem banca, quem não tem, que se vire, porque nós também não temos. Acabou o dinheiro. Acabou. E não adianta ficar berrando que foi corrupção, que nós roubamos, porque não tem, e acabou, não tem. Vocês querem dinheiro para nós fazer alguma coisa? Paguem mais imposto. Tá aí, a gasolina aumentou ontem. 6% a gasolina, 4% o diesel. A semana que vem nós já vamos começar a sentir. Comida vai aumentar, cigarro vai aumentar, bebida vai aumentar, leite tudo vai aumentar. Eles estão preocupados com isso? Não. Eles querem dinheiro. Eles querem dinheiro para segurar a classe dos servidores públicos quietinha, embaixo do tacão do governo, né? E o povo vai berrar onde? Para quem? Vou processar o governo que ele está me expropriando? Não tem como. O cidadão está de mão amarrada. E não tem uma outra alternativa do cidadão se manifestar, senão tendo conhecimento da realidade e praticando situações que tenham resultado efetivo. Nós precisamos dissimular as informações, nós temos que criar uma consciência e, a partir dessa consciência, as pessoas vão se unir naturalmente, líderes vão surgir naturalmente. E aí nós vamos poder, quem sabe, ter situações semelhantes à Ucrânia, Argentina, países europeus, que quando o povo vai para a rua, tem um cara lá na frente que é um líder, que o povo elegeu de forma natural, e o povo está lá na rua, não é para passear, não. É para berrar e para fazer o seu papel de cidadão, para mostrar toda a sua indignação e dizer para o governo, ou tu faz, senão nós te tiramos daí. E ao mesmo tempo, o povo, estando consciente, obviamente, vai legitimar outras situações viáveis e possíveis, legalmente, para que a roubalheira, a corrupção e os projetos ditatoriais que estão em andamento sejam cessados, sejam barrados, né? Só que, infelizmente, a nossa sociedade, do jeito que ela está agindo, pensando e fazendo, ela não legitima nada, só contribui para que a esquerda diga, a sociedade
A sociedade nos deu o aval de governar pelo voto e todo mundo só vai reclamar em 2018. Né? Porque é óbvio que o governo não vai dar nenhuma sugestão, nenhuma dica contra ele. O governo não vai chegar e vai dizer, vocês não estão contentes conosco? Existe a possibilidade de uma intervenção constitucional. É óbvio que eles não vão falar isso. Quem tem que saber disso é a sociedade, é o povo. Só que o povo não sabe. Então, fica o dito pelo não dito. Ontem eu vi numa postagem no Facebook, agora eu não lembro qual era a postagem, e um comentário, né, de uma pessoa que defende a atual presidência, ela comentando assim, respeito ao voto. Ou seja, se você for contra, significa que você não está respeitando o voto, não está respeitando o presidente. Né? Então, esse respeito ao voto, até onde nós podemos respeitar, e em seguida eu vou para o depoimento do Edson aqui. Isso é discurso vazio, Celso. Eles tentaram derrubar o presidente Figueiredo, eles tentaram derrubar o Collor, eles tentaram derrubar o FHC. Agora, porque eles estão sofrendo um bafo na nuca da sociedade, que eu, particularmente, não chamo de bafo na nuca, porque aqueles movimentos ditos de oposição já estão, todos eles se alocando em partidos políticos e todos aqueles pseudolíderes serão candidatos nas suas cidades nas eleições de 2016. Mas uma pequena movimentaçãozinha, um pequeno discurso contra eles, a forma que eles têm para intimidar é sair rotulando as pessoas de golpistas. Quer dizer, quando eles fizeram, eles eram democráticos. Eles lutavam pela liberdade, pela democracia. Agora, quando o povo faz contra eles, é tudo golpista, criminoso, ilegal, imoral, ilícito, né? Massa de manobra do capitalismo opressor, que quer escravizar o país. Tal. Quer dizer, isso aí é um discurso vazio. É a velha ferramenta relativista. Depende da situação, eu analiso e explico de um jeito diferente. Quando tá bom para mim, né? Quando não tá, aí tem um entretanto. Bem, nós tivemos aí o depoimento da Juteba, do Tiago, boa noite a cada um de vocês. Agora eu vou ler do Edson Kavenaghi. Acho que é isso acho que é assim que se pronuncia. Solução para o Brasil: acabar com essa república federativa e criar os Estados Unidos do Brasil aos moldes dos Estados Unidos. Quer comentar alguma coisa, professor? Eu gostaria. Estou me hidratando aqui porque o calor está grande. Bom demais. E obrigado, Edson, por comentar. Lembrando que nós estamos expondo as opiniões, tá? Nós vamos aqui comentar o ponto de vista, mas que bom que vocês tragam as opiniões para a gente afiar isso aí junto. Por favor. O comentário do Edson é bem pertinente. A ideia não é ruim, tá? Mas não é simplesmente... não vai ser uma mudança de regime político, tá? Por exemplo, nós temos uma república federativa, vamos mudar o regime de república federativa para Estados Unidos, ou para uma monarquia parlamentarista. Não é a mudança de regime. Tá? Os Estados Unidos deu certo, e continua dando certo, tá? O regime deles lá, democrático, deu certo lá. Primeiro, eles, a mentalidade deles foi pautada em dois pilares. O pilar da moral e da ética cristã e o pilar da propriedade privada. Tá? Teve um libertador latino-americano chamado Simón Bolívar, que, diga-se de passagem, é o ícone, é o ídolo do bolivarianismo venezuelano. E o Simón Bolívar tentou, quando ele libertou aqueles países do tacão da coroa espanhola, e a pretensão dele era também utilizar o regime norte-americano, pautado no regime norte-americano. Só que ele tentou por 2 vezes e não conseguiu. Porque um regime, para dar certo, não depende apenas da sistemática do regime político, mas depende da sociedade. Depende da moral, da ética, do caráter das pessoas que estão formando aquela sociedade e que vão compor a nação daquele país. E depois das 2 tentativas
malfadadas do Simão Bolívar na Venezuela, de ter um governo, um Estado semelhante aos Estados Unidos, baseado nos Estados Unidos, ele chegou à seguinte conclusão. E, infelizmente, o povo sul-americano não serve para ser governado através desse regime. Não serve. A nossa colonização espanhola e portuguesa, ela não foi pautada com os mesmos pilares da colonização norte-americana. Isso já é o ponto de partida principal para que o regime comece de forma capenga e entre em colapso, em falência em pouco tempo. E a conclusão do Simão Bolívar foi a seguinte: infelizmente, diante do modelo colonizador que foi aplicado na América Latina, pelos pilares que a sociedade latino-americana se formou e vai continuar se formando ao longo das décadas, dos séculos, tá? Só uma ditadura pode manter um país unido e um país forte em si próprio, uma sociedade forte em si própria. E se não der certo, tá? Talvez a América Latina não tenha uma segunda chance para ser colonizada novamente. Quer dizer, isso Simão Bolívar falou lá no final do século XIX. E realmente, a América Latina, por incrível que pareça, nós temos ainda países paupérrimos, no caso da Bolívia, no caso do Peru, nós temos a sociedade latino-americana como um todo, ela é muito, mas muito inferior à sociedade norte-americana, europeia ou asiática, que se pautou no quê? Na propriedade privada, na meritocracia, no ensino, no desenvolvimento pessoal e tecnológico. Nós não tivemos isso. O máximo que a gente tentou fazer, ou ainda pratica, é ficar tentando copiar os outros. Achar que porque a gente está usando um Mac, nós somos de primeiro mundo. O que é isso? Quer dizer, está tudo errado. Então, a ideia do Edson, ela tem fundamento, mas não depende do regime por si só. Depende de outros fatores, né, para a gente, digamos, tornar essa mudança de regime numa alternativa viável e efetiva. Entendido. Professor, qual a porcentagem da população que precisaria para que houvesse aí uma intervenção militar? Eles baseariam no quê, né? Intervenção militar, o povo precisa pedir, mas qual a porcentagem, qual a quantidade? Isso é medido, isso existe previsto em lei? Não. É aquela coisa. As Forças Armadas, em primeiro lugar, ela não se baseia em questões de estatísticas oficiais. Eles fazem as suas próprias estatísticas, né? Eles têm um setor estatístico próprio, eles têm um setor de inteligência próprio, eles não dependem da BIM, por exemplo, Agência Brasileira de Informação, eles não dependem, eles têm um setor de inteligência deles, né? O cenário prévio que a gente pode desenhar é o seguinte: nós temos o país dividido em 3 camadas. Então, 33% apoia ou compactua do projeto da esquerda, 33% são os omissos, né, que ficam ali berrando, mas não se mexe e acabam corroborando para a manutenção da esquerda, já que ela já está no poder, né, ela não está lutando para chegar ao poder, ela já está. Então, o omisso, ele, mesmo berrando contra, ele acaba ajudando a esquerda. E 33% de pessoas, digamos, conscientes, pessoas que realmente têm opinião, têm uma base informativa e de conhecimento bastante suficiente para se postar, né, e agir. O problema é que esses 33% de conscientes estão pulverizados no país inteiro. Tá? Então, isso aí dificulta muito a criação de uma unidade, de uma verdadeira oposição popular.
e de uma legitimação para que, ou de uma atitude que legitime de forma efetiva a atuação da instituição Forças Armadas. Então, a coisa ela não é tão simplória. Eu continuo dizendo o seguinte: todo mundo acha que qualquer coisa que acontece no país depende de leis. Não, não depende de leis. O poder é do povo. Se o povo age de maneira correta, existem instituições ligadas ao poder popular que vão entrar e vão atuar em prol da sociedade. Agora, as Forças Armadas hoje, infelizmente, elas não têm condições, não têm legitimação, não têm apoio e não têm eles não têm suporte algum para atuar, mesmo que eles justificassem: nós vamos entrar agora, vamos acabar com esse circo de roubalheira, corrupção e de miséria progressiva, porque o povo, desinformado como está, no dia seguinte estaria enxotando os militares, chamando eles de torturador, chamando de ditador, de golpista, de nós queremos a nossa liberdade, nós queremos isso, nós queremos aquilo. O problema é o seguinte: liberdade não é sinônimo de libertinagem. A liberdade que foi dada sem limites para o brasileiro nos últimos 30 anos, tá, fez com que as pessoas perdessem a noção do que seja liberdade. Perderam a noção do que é liberdade e do que é esculhambação. Hoje nós não praticamos liberdade, nós praticamos esculhambação. Nós não praticamos democracia, nós praticamos uma bagunça. E uma bagunça que não... eu vivo num regime democrático. Que regime democrático se nós temos 840 mil leis para regrar a sociedade? Nós vivemos numa ditadura partidária que usa da ferramenta judicial para manter a sociedade embaixo de um cabresto, de uma insegurança e de uma censura tão grande, né? Através do quê? Da ferramenta jurídica. Quanta gente deixa de falar, quanta gente deixa de fazer alguma coisa de medo de ser processado. E depois vem falar que excesso de lei não cria censura? Claro que cria. Cria intervenção do Estado sobre a sociedade. No momento que o Estado intervém em todos os setores possíveis e imagináveis da sociedade, isso não é democracia. Intervencionismo estatal exacerbado chama-se ditadura. O problema é que a nossa democracia, eles vêm há 30 anos dizendo que democracia é eleição, é eleição, é eleição, é ir votar, que o povo, eles deram uma overdose de liberdade e, ao mesmo tempo, fazendo o discurso da democracia resumida em eleição. E o povo engoliu. Com certeza. Nós vivemos sufocados por uma ditadura, por uma censura velada pelo excesso de leis, pelo intervencionismo estatal, mas o povo aprendeu, né, e passou de geração para geração que liberdade é isso que nós temos e que democracia é ir votar de 2 em 2 anos. Eu vou ler aqui as duas próximas colocações, porque a segunda tem a ver com o momento que já estou praticando aqui. A primeira é o comentário da Silvia Regina. Boa noite, Silvia. Não pagar impostos, ter coragem, perder o medo de se comprometer, formar comunidades autossustentáveis, porque impeachment é uma falácia, compreender o que realmente é uma intervenção militar. E em seguida já vou ler do Francisco Amaral. Aqui não, ladrão. Vizinhos criam patrulha contra assaltos em bairro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ou seja, a própria população está se mobilizando, que é o que eu estou fazendo ultimamente aqui, saindo mais cedo para fazer a minha patrulha aqui. Então, vou pedir para o professor comentar essas duas postagens aqui e logo em seguida nós vamos encerrar, que eu preciso sair já. Ok. Vamos ser bem objetivos, então. Quando o Estado não cumpre com o seu dever, a população, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que
dar uma de justiceira, né? Não tem jeito. Ninguém pode ficar refém da bandidagem eternamente, né? E quanto à desobediência civil, infelizmente, a desobediência civil no Brasil, principalmente no que tange ao não pagamento de impostos, tá? Isso não funciona. Não funciona. Nos últimos 30 anos, a Receita Federal ela fechou um cerco tão grande em cima do cidadão que não adianta tu não pagar imposto. Se tu não pagar imposto, vai ficar irregular para tudo que é lado, e vai chegar um momento que tu não vai pagar, eles vão começar a te tirar o que tu tem. Então, essa utopia de desobediência civil é muito romântico, mas é ineficiente. Aí eu gostaria de encerrar a minha participação de hoje com alguns conceitos, tá? Que eu acho que pode ajudar os nossos ouvintes, os nossos amigos aí a refletir um pouquinho mais com relação a essa questão de Estado, de governo, de política, né? Estado, a palavra Estado, ela a palavra Estado, grafada com inicial maiúscula, com letra maiúscula, é uma forma organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial. As funções tradicionais do Estado englobam 3 domínios: o executivo, o legislativo e o judiciário. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas. Também são designadas por Estado, com letra maiúscula, cada uma das divisões político-geográficas de uma república federativa. Estas divisões são autônomas, no nosso caso já não são mais, e possuem um governo próprio regido por uma estrutura administrativa local. Grafada com inicial minúscula, Estado, a palavra, significa a situação presente em que se encontra alguma entidade. Então, estado de pobreza, estado de tempo, estado civil, estado físico e aí por vai. Então, o Estado é a organização política, social e econômica de uma nação. Tá? É uma máquina, uma construção de uma máquina. Governo é a autoridade governante de uma nação ou unidade política, que tem como finalidade regrar e organizar a sociedade. O tamanho do governo vai variar de acordo com o tamanho do Estado, podendo ser ele local, regional ou nacional. O governo é a instância máxima de administração executiva, geralmente reconhecida como a liderança de um Estado ou uma nação. Um governo pode ser formado por dirigentes executivos do Estado ou ministros. Formas de governo, existem 2 principais, a república e a monarquia, sendo que dentro destes modos ainda existem os sistemas de governo que podem ser o parlamentarista, o presidencialista, o constitucionalista ou o absolutista. Sistema de governo não pode ser confundido com a forma de governo, pois a forma é o modo como se relacionam com os poderes, e o sistema de governo é a maneira como o poder político é dividido e exercido no âmbito de um Estado. A forma de governo é a maneira como se dá a instituição do poder na sociedade e como funciona a relação entre governantes e governados. Dentro de um governo, podem existir diversos tipos de regimes políticos, como o anarquismo, por exemplo, que é quando existe a falta de um governo, a democracia, a ditadura, a tirania, a oligarquia, né? E por aí vai. Então, existem várias formas, né? Na contemporaneidade, a democracia é considerada o regime político mais comum nos governos e também o mais exigido pelo povo. No Brasil, os governos são subdivididos em 3 principais categorias: federal, estadual e municipal. Democracia é a forma de governo em que a soberania é exercida pelo povo. É o regime de governo em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, que elegem seus representantes por meio do voto. É um regime de governo que pode existir no sistema presidencialista, onde o presidente é o maior representante do povo.
ou no sistema parlamentarista, onde existe o presidente eleito pelo povo e o primeiro-ministro que toma as principais decisões políticas. Democracia é um regime de governo que pode existir também no sistema republicano ou no sistema monárquico, onde há a indicação do primeiro-ministro que realmente governa. A democracia tem princípios que protegem a liberdade humana e baseia-se no governo da maioria, associado aos direitos individuais e das minorias. Embora prefira a monarquia à democracia, tem um filósofo alemão, o Hans Hermann Hoppe, que ele não é entusiasta desse arranjo, tá? Muito pelo contrário. Ele se opõe completamente à existência de um Estado. Ele diz o seguinte: com efeito, uma entidade que detém o monopólio da decisão judicial suprema e equipada com o poder de tributar não apenas produzirá menos justiça e em menor qualidade, como na realidade produzirá mais injustiça e mais agressão. Portanto, a escolha entre monarquia e democracia diz respeito a uma opção entre duas ordens sociais defeituosas. Ele ainda afirma que vai ainda mais longe e atribui o fracasso do liberalismo clássico à ignorância deste fato fundamental. Os liberais clássicos do século XIX e seus sucessores atuais se esforçaram em alcançar a quimera de um governo limitado. Este foi seu principal e monumental erro. O governo, pela sua própria natureza, tende a se expandir. Hoppe ainda intensifica a posição. Ele afirma que a partir do momento em que você aceita que a propriedade privada, inclusive a propriedade sobre si própria, é um direito inviolável, então você não pode aceitar a legitimidade de uma instituição que detém o monopólio de impingir direitos. Ele explica: esse tipo de monopólio contratual implicaria que qualquer dono de propriedade tivesse de ceder a terceiros e de forma permanente a proteção de seu corpo e de sua propriedade, bem como seu direito de ser o tomador supremo de suas decisões. Com efeito, ao transferir esse direito para outro indivíduo, tal pessoa estaria se submetendo a uma escravidão permanente. Com efeito, pessoas que consentem com a existência de um Estado que detém o monopólio da violência, da força policial e da tomada suprema de decisões judiciais estão se colocando em risco iminente de perder as suas liberdades. Ao nos ajudar a perceber isso, o nosso amigo Hans Hermann Hoppe prestou um grande serviço, um dentre vários em sua obra de enorme mérito, que eu indico. E sobre a democracia, ele ainda faz algumas colocações que eu vou ser bem sucinto aqui, porque nós estamos estourando na hora. Ele diz o seguinte: as pessoas passam a desenvolver a habilidade de mobilizar apoio público em favor de suas próprias posições e opiniões, utilizando-se de artifícios como demagogia, poder de persuasão retórica, promessas, esmolas e ameaças. Quanto mais alto você olhar para uma hierarquia estatal, mais você encontrará pessoas excessivamente incompetentes para fazer o trabalho que supostamente deveriam fazer. Não é nenhum obstáculo para a carreira de um político ser imbecil, indolente, ineficiente e negligente. Ele só precisa ter boas habilidades políticas. Isso também contribui para o empobrecimento da sociedade. Então, quando ele fala, e eu concordo plenamente com as colocações dele, quando se fala em democracia não garante caráter, personalidade, seriedade, honestidade, ética, moral. Não garante nada. Não garante nada. Aqui pelo menos aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, a gente está usando a democracia como se a gente fosse para um cassino apostar em alguém, né, e rezar para que aquele cara não seja um baita do engano. Né, o que, nos últimos tempos, a gente pode afirmar que a gente tem perdido, e muito, nesse cassino chamado eleição, ou a principal ferramenta da democracia. Celso,
Desculpe o estender do horário. Sem problema, Tá? sem problema. Não, esse texto perfeito também, mano. Pode, sempre tiver esses textos, por favor, traga para nós. Eu indico a obra do Hans Hermann Hoppe, porque ele é um teórico bastante claro nas suas colocações, sabe? Os textos deles são muito explicativos e claros, não tem aquele ranço acadêmico, aquela leitura pesada, né, densa. A principal obra dele, que ele fundamenta muito dessa parte estrutural da política, chama-se Democracia, o Deus que Falhou, tá? Que é uma obra que se consegue facilmente nas livrarias ou através da livraria virtual do Instituto João Mises. Tá? Se consegue, não é um livro caro, é uma obra bem acessível. Tá? Ok. E por hoje ficamos aqui com a nossa quarta apocalíptica. Eu volto sábado, sexta com o Friday Night e domingão estamos estreando o Rock na Terra para tremer os domingos, o início da noite de domingo aqui na Rádio da Terra. Perfeito. Eu peço desculpa aos ouvintes que postaram, não deu tempo hoje de ler, mas, por favor, semana que vem, repete a sua proposta, o que você pensa, porque justamente é com essas atitudes, né, são essas atitudes pequenas, entre aspas, de você estar aqui, emanar, ouvir, ter um debate que a gente pode começar a construir um senso crítico e assim criar alguma coisa. Professor Marlon, mais uma vez, boa noite, obrigado a todos os ouvintes e até quarta que vem. Abraço.